Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Mister Castanha, a natureza se encontra com a saúde. Fale com o nosso delivery e nos siga nas redes sociais. Centro da cidade, Natal, Avenida Rio Branco. Foi exatamente aqui, neste local, onde tudo começou há 28 anos. Apenas uma banca que vendia castanhas e amendoins. Na calçada, sem nenhuma pretensão. Mas o sonho já era grande de seu Manuel entender que queria crescer. E aí, depois dele, vêm os herdeiros, os sucessores. Porque, como eu sempre digo, nem todo herdeiro será um sucessor, mas todo sucessor será um herdeiro. E veio o Cícero Júnior, que é o grande sucessor, o mentor desse crescimento absoluto dessa empresa, chamada Mister Castanha. Júnior, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Cara, é uma honra mostrar para o nosso público a sua história, que vai inspirar com certeza centenas ou milhares de outras pessoas da sua idade, mais jovens ou até mais velhos também. Cícero, ou Júnior, como é que ele gosta de ser chamado? Cícero ou Júnior? Pode ser Júnior. Júnior, você é um cara muito jovem ainda, já sucedendo seu pai, que é o grande fundador, o grande baluarte dessa empresa. Como foi que essa empresa começou, de fato, como é que você entrou, quando você entrou? Me conta tudo um pouco. Bom, a empresa começou lá no ano de 1996, foi fundada pelo meu pai, o senhor Manuel Cícero. Que ainda é vivo, né? Que ainda é vivo. Inclusive trabalha aqui nesta loja com a gente, na loja Matriz. Bacana. E tudo começou como camelô, na informalidade. A gente tinha uma banquinha na Avenida Rio Branco, próximo, que na época era o Banco Banespa, hoje é o Banco Santander. Que é aqui do lado, né? Que é aqui do lado, fica ao lado da loja, né? Então, era tudo na informalidade. Era uma pequena banca e existiam apenas dois produtos. Eram comercializados apenas dois produtos: castanha e amendoim. E quando eu cheguei para trabalhar junto ao meu pai, quantos anos? Por volta dos anos 2000, 2001, eu tinha 11 anos de idade. Então eu comecei ali a trabalhar com ele. Seu pai chamou ou você foi de iniciativa sua? Ele chamou, mas também eu tinha um grande desejo de trabalhar nessa época, né? Apesar de ser criança ainda, mas eu queria trabalhar para poder comprar minhas coisas e, né, apesar de ser criança, já tinha uma mentalidade já de adulto na época. Bacana isso. Então, assim, eu sempre procurei me desenvolver, sempre procurei melhorar. Então, nesse período que eu comecei com ele, dava o meu máximo, fazia tudo o que ele pedia e aos poucos fui envelhecendo, né? Foi passando o tempo e mas nesse período você também estudava? Estudava. Nesse período eu estudava pela parte da manhã, né? Estudava até às 11h30 e de meio-dia eu vinha trabalhar com meu pai. Vocês moravam aonde? Que bairro? Na Cidade da Esperança. Até hoje a gente mora lá na Cidade da Esperança. Então você estudava lá também? Isso, estudava no Kennedy na época. Certo. Saía do Kennedy para a Cidade da Esperança e vinha para cá, almoçava e vinha para cá. Isso, exatamente. Na época eu estava na transição entre o Colégio Kennedy e o Manuel Vilaça para a quinta série. Eu estava nesse período de transição. Aí você vinha trabalhar aqui de meio-dia, 1h da tarde? Meio-dia, 1h. Meio-dia, 1h. Aí ficava até que horas? Aí ficava até 6, 6h30 da noite. Era a tarde toda e início da noite, né? O trabalho era constante na época. Ô Júnior, você tinha 11 anos, na verdade. Isso. E os seus colegas da mesma idade que você? Porque às vezes, quando a gente começa a trabalhar muito cedo, os colegas cobram: cadê você, a presença? Dava tempo de estudar, fazer as atividades, trabalhar e ainda brincar no final de semana. No final de semana você trabalhava também até que horas? Sim, nessa época eu só estudava e trabalhava. E com 13 anos, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, eu iniciei uma atividade de ciclismo. Eu também fui ciclista, cheguei a participar de algumas competições aqui em Natal. Em 2004 eu fui segundo lugar no estadual de ciclismo, na minha categoria na época. Então eu intercalava, né? A partir dos 13 anos, 14 anos, eu intercalava entre estudo, trabalho e a prática de atividade física. Maravilha.
E aí a banca continuando lá fora, na E calçada. a banca continuando, exatamente. Foi acrescentando mais alguma coisa? Isso. Aí, além da castanha e amendoim que já tinha, a gente foi acrescentando outros produtos, foram os produtos regionais. Mel de abelha, amendoim, farinha de milho, rapadura, mel de naquela engenho, banquinha lá fora, tudo na na calçada. banquinha, exatamente. Até chegar um momento de a banca não comportar mais, né, não ter mais estrutura para comportar Tanta o mix de mercadoria, né? produto que a gente adquiriu. E foi quando surgiu a oportunidade de alugar o ponto vizinho à banca, na época era a famosa Para Todos, Jogo do Bicho, desocupou, então a gente alugou esse espaço, então esse espaço servia de depósito. A gente guardava essas mercadorias à noite, quando fechava a banquinha, e de manhã retirava para expor ali os produtos. E com o passar do tempo, o prédio hoje, esse prédio aqui, que está situado essa loja matriz, era todo subalocado. Na época tinha Para Todos, que desocupou. Ao lado tinha uma loja de acessórios celular, depois um espaço de sorvete italiano, tinha um sebo, eram vários comerciantes que trabalhavam nesse prédio. E aos poucos foram desocupando e a gente foi alugando ali, até chegar num momento da gente conseguir alugar um grande espaço e sair da calçada e montar a nossa primeira loja. Maravilha. Que é essa loja aqui, a loja matriz. Isso foi nos anos quando? Isso aí foi por volta de 2009, 2010. Então, 12 anos mais ou menos depois que a loja, depois que a banquinha tinha começado na calçada, vocês abrem a primeira loja que é aqui, nos anos 2008, quase. 2008, 2010. Beleza, vamos lá. Então, você abre essa matriz, na verdade, né? Isso. Começa aqui a nova empreitada, um novo negócio. Isso. Agora com mais responsabilidade, com endereço fixo, já é uma loja legalizada no caso. Isso, exatamente. Quando a gente fez essa transição de calçada para o espaço físico de loja, a gente já buscou regulamentar tudo. A gente foi em busca de uma assessoria contábil para abrir a empresa, né? Realmente, a gente contratou funcionários, os colaboradores foram registrados em carteira. Então a gente fez a formalização da empresa nesse período. E início de 2010, eu comecei a faculdade de administração. Maravilha. Então, com a faculdade, me ajudou a administrar o negócio, a fazer com que as coisas acontecessem realmente. E tudo que eu aprendia lá no curso de administração, eu colocava em prática no negócio. Seu TCC foi aqui? O meu TCC foi voltado para a gestão de pessoas, mas eu fiz diversos trabalhos aqui para a Mr. Castanha, né? Eu fiz diversos trabalhos de consultoria, né? E outros trabalhos ali que o curso comportava. Eu pergunto porque minha esposa, quando fez administração, nós tínhamos uma banca de revistas e ela fez o TCC também na banca. O TCC era a gestão de uma boa banca de revistas. Então, aí você terminou o curso de administração e dessa vez agora veio para dentro da loja, mais especificamente colocando as práticas, as técnicas aprendidas lá. Isso, exatamente. Qual foi a maior inovação? A maior inovação? Rapaz, eu sempre digo para todos que a maior inovação foi com a criação do nosso delivery, nosso atendimento online. Não que as outras coisas, né, que aconteceram vieram não foram algo tão relevante, mas o que chega a ser tão relevante para a gente em relação à inovação foi a criação do nosso delivery. Desde quando? Que foi na época da pandemia. Muita gente na pandemia quebrou. Isso. Alguns cresceram. Você está mostrando que você foi uma dessas empresas que conseguiu se dar bem, né? Porque você descobriu um nicho de mercado que estava ali adormecido. Você sabia que existia, mas não explorava, né? Isso, Como é verdade. bom a gente aprender a entender que esse mercado, muitas vezes, todo mundo diz, a crise existe, mas você não tem que ser parte da crise. Você precisa passar pela crise, não ser a crise. Isso eu sempre digo para as pessoas. Observe, preste atenção nos detalhes periféricos, que sempre aparece uma oportunidade de você faturar mais, conseguir mais clientes e crescer. Foi o caso da Mr. Castanha, que viu no delivery, na pandemia, uma forma de se dar bem no mercado. Enquanto tanta gente não imaginava isso, você e outros tantos, né, que aconteceram isso. E aí você começou a atender mais clientes, né? Isso. Hoje o seu delivery, ele é responsável por quantos percentual, quantos por cento da empresa?
O nosso delivery eu chego até falar que é a nossa 7ª loja. Hoje a Mister Castanha tem 6 lojas, 6 unidades físicas, exatamente. E a 7ª que é online, né? E a 7ª online, né? Chega a ser uma 7ª loja, graças a Deus. A gente sempre vem fazendo um trabalho forte no nosso delivery, no nosso atendimento online, para que cada vez mais a gente consiga atender, né, atender uma nova gama de clientes. Ô Júnior, e se você hoje parar para olhar e perceber essa mudança tão grande da loja, de tanto esse espaço conseguido e conquistado ao longo desses 28 anos, você quando entrou com 11 anos de idade, você já imaginava comandar 6 lojas? Não, na época não. Mas assim, eu sabia que algo, né, maior estava para acontecer. Como eu falei para você, eu sempre tive esse espírito de competidor, digamos assim, esse espírito de sempre procurar melhorar, sempre procurar se desenvolver. Então, tudo que eu fazia era com bastante afinco, bastante responsabilidade, bastante força, determinação. Então, na época, eu não conseguia visualizar, porém, eu sabia que mais à frente iria vir algo muito grande. Hoje você tem 6 lojas físicas, né? Hoje você consegue gerir quantos colaboradores no total? Direto já, só registrado com você? Pronto, a gente tem um total de 28 colaboradores hoje, e sendo que estão espalhados entre as 6 unidades, né, e o nosso delivery. Hoje a gente tem também cargos de supervisão, foi uma estratégia que a gente adotou. Certo, muito acertada, né? Muito acertada no início da pandemia. Até o início da pandemia a gente não tinha uma gestão voltada para supervisão. A gente tinha alguns líderes de loja, mas faltava uma pessoa ali para gerir e supervisionar algumas áreas da empresa e ajudar. Né? Então a gente fez uma seleção interna e elegeu alguns supervisores para tomar conta de algumas áreas. Supervisor de marketing, supervisor de logística. Uma coisa interessante que eu vejo em você gosta do que faz. Quando você fala nas lojas, você fala com o coração. E isso é muito importante para o empresário. O empresário que quer faturar, que quer ganhar dinheiro, o empresário que quer se dar bem no mercado. Eu estou aqui nessa loja, eu cheguei faz uns 40 minutos, mas não para do telefone ligando, as pessoas ligando para cá para solicitar algum produto. Não para de entrar gente aqui. E veja que a cidade hoje, principalmente a Avenida Rio Branco, é um local onde tem muitas lojas fechadas. Mas a Mister Castanha, ela está aqui desbravando e mostrando que quando se quer, se faz, né? Se quer, verdade, com certeza. Qual é o seu Instagram? @Mister Castanha. E o telefone de contato? É 98896-0327. Júnior, muito obrigado, cara. Bacana. Nada. História bacana de sucesso. Esse é mais um empresário que manda bem. Esse eu coloco o carimbo aqui, ó, do Mandou Bem. É um gestor top para ser, inclusive, imitado. Um abraço e a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com outra história bacana. Na Mister Castanha, a natureza se encontra com a saúde. Descubra um mundo de opções saudáveis e deliciosas, desde castanhas frescas até snacks saudáveis, suplementos nutritivos e alimentação para pessoas que possuem algum tipo de restrição alimentar. Venha nos visitar e encontre opções deliciosas para uma vida mais feliz e saudável. Mister Castanha, onde a natureza e a saúde se encontram. Fale com o nosso delivery e nos siga nas redes sociais. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. E o Mandou Bem está de volta. E como eu prometi a vocês, a gente está mostrando jovens que estão assumindo o comando das empresas, inovando e fazendo diferente. Desta vez, aqui no segundo bloco, a gente vai conversar com Lauir, ou Segundo, ou para os mais íntimos, Segundinho.
bem-vindo, Segundinho. Muito obrigado, prazer mais uma vez estar com você. Bacana esse papo aqui, já tive um papo bacana com você, já sei um pouco da sua história. Como é, Segundo, você nascer numa família de empreendedores, entrar na área de saúde e voltar para o segmento de empreendedorismo novamente? Como é que foi esse reviravolta aí? Pois é, José, como você falou, né? Nascer numa família de empreendedor, ao mesmo tempo é desafiador e também motivador, né? Porque você vê os exemplos dentro de casa, você vê as pessoas que trabalham e que convivem com você empreendendo. Então isso já, como muitos dizem, já vem no sangue, né? Desde os meus avós, como eu já participei isso a você em outro momento, meus tios, meus pais. Então foi muito positivo, mas na minha concepção eu sempre tive vocação também para a área de saúde. E aí eu fui enveredando por esse caminho, na época de colégio, fiz os testes vocacionais, deu também que eu poderia estar apto a trabalhar na área de saúde e aí assim foi. E aí eu me graduei. Você tem quantas graduações na área de saúde? Eu me graduei inicialmente em fisioterapia e de lá, posteriormente, eu me formei em medicina oriental, que também foram mais ou menos 5 anos de capacitação, né, de formação. 5 anos, quase a mesma coisa. Quase o mesmo tempo, isso. E nesse intervalo, dentro da fisioterapia, a gente foi fazendo algumas especializações, né, de hidroterapia, eu trabalhava muito tempo com paciente hemofílico, com paciente da hematologia. E aí depois, fui para a área de humanas. E aí depois para o empreendedorismo. E depois empreender. Né? Então, fisioterapeuta, biomedicina oriental. Isso, medicina oriental e, mais recentemente, formei em administração. Administração. E agora, empreendedor. Empreendendo. É muito positivo também. Você quando chegou na casa do Zipper, quando você começou nessa empreitada, na verdade, era a sua casa do Zipper que tem quantos anos? A casa do Zipper vai fazer agora em agosto, dia 5 de agosto, 30 anos. 30 anos. Então eu estou presente desde então. Então a gente lembra. Então é sua mãe e sua irmã? Minha sua tia, mãe e minha tia, elas iniciaram lá atrás esse processo, né? Inicialmente o empreendimento surgiu de uma ideia da minha tia. Eu acho que ela é o grande norte da família. Assim, Larissa? Não, minha tia é Luzia. Larissa é minha irmã. Larissa é sua irmã. Minha irmã, Luzia. E ela sempre teve essa veia empreendedora, né? E contamina toda a família. E aí contaminou minha mãe. E começaram juntas há 30 anos atrás e posteriormente foi chegando pessoas da família, como os meus tios, que incrementaram também e fizeram que a empresa evoluísse, né? Então hoje tem todos eles envolvidos no processo. Você é a segunda geração, no caso, né? Eu faço parte da segunda geração, sou o mais velho. O mais velho. E essa inovação de começar a abrir novos segmentos, porque a casa do Zipper era só o Zipper, na verdade. Eu digo Zipper, eu digo só nessa área. Isso. Aí você começou com... Quem veio depois da casa do Zipper? Foi a gente criou, nós, né, na verdade... Certo. Porque quando a casa do Zipper... Vou dar um passo atrás. Quando a casa do Zipper começou, há 30 anos, né, surgiu de uma necessidade observada por essa minha tia Luzia, que já trabalhava no segmentação têxtil, em outra empresa aqui em Natal. E aí, naquele momento, ela visualizava que existia uma carência e uma demanda de aviamentos, né? Que, para quem não entende, aviamentos é a parte de armarinho. Claro. Zíper, botão, linha, fio e tal. Então, ela começou vendendo o zíper e transformando os zíperes, né? Que, no caso, não tinha os zíperes dos tamanhos, nas cores, que uma se coisa tinha interessante, gente, só para que eu estava conversando com o Segundinho aqui, olha, era fechiclé, ri e zíper. É isso. E aí, ela começou lá atrás, de forma bem... informal, sem grandes pretensões, vendendo zíper. Quando é que começou a segunda opção da casa do Zipper? Aí no dia a dia, elas foram observando as demandas e as necessidades dos próprios clientes. Os próprios clientes eles vão direcionando o que você, né, a busca, e ela foi incrementando. O mix foi aumentando e aí foi evoluindo para a parte também de artesanato até chegar na casa nova, que ela veio com essa proposta mesmo assim. Já existem há 20 anos a Casa Nova. Qual é a proposta da Casa Nova, então? Trabalhar com a parte de têxtil. A parte têxtil que estava sendo estava escassa dentro do mundo da Casa do Zipper. Então a gente chegou com a parte de toalha, cama, mesa e banho, a parte de tecidos decorativos, de revestimento. Então a Casa Nova, que também fica no Alecrim, ela veio com essa proposta de complementar as demandas e deficiências da Casa do Zipper. Né? Mas então, vende produtos que a Casa do Zipper não vende, né? Isso. Aí a gente começou a trabalhar essa parte têxtil de tecido e também a parte de armarinho e artesanato dentro da Casa Nova. Porque, como eu te falei, o próprio cliente ele vai buscando o produto. Perfeito. E aí foi bem mais ou menos nesse período que eu já estava na fisioterapia que eu fui me aproximando, me relacionando por conta da administração que eu estava fazendo, né? O curso de administração. E aí fui precisando me envolver na parte de estágio, comecei
Não que eu não O frequentasse as TCC você lojas. fez da Casa do Zíper? Fiz na Casa do Zíper, fiz Maravilha. em RH. RH, bacana. Trabalhando com a parte de E RH. aí, como é que surgiu a Mais Cores? A Mais Cores, né? Que é a terceira A via. terceira bandeira. A Mais Cores, ela vem também de observação, né? A gente, dentro do segmento, a gente via que existia também essa parte de sazonalidades, que existia também essa parte de decoração, alguns nichos específicos de artesanato que deixava a desejar naquele momento aqui em Natal, como o pessoal do patchwork. E aí a gente veio com esse objetivo de complementar essa carência, né? E agregar novos segmentos, novos produtos ao mix que a gente tinha. Aí eu trabalhei essa ideia da Mais Cores, porque Mais Cores tudo pode vender, né, amigo? É verdade. Mais Cores pode vender tinta, Mais Cores pode Tudo. vender linha, pode vender tecido, tudo Mais Cores. Aviamento, Decoração, fecha, e a gente tenta na Mais Cores hoje ter um pouco de tudo, né? A Mais Cores ela está hoje localizada em 2 polos, que não é o tradicional, que é o Centro Comercial do Alecrim e da cidade, né? E aqui onde a gente está fazendo a gravação no Casa Jardim, que é um mall que pertence ao Shopping Cidade Jardim, anexo e coladinho aqui com Nordestão de Cidade Jardim. Então, a gente vem com esse objetivo de atender esse público que não frequenta o Alecrim, que mora mais distante, que mora aqui mais para a Zona Sul e quem sabe depois enveredar para outros caminhos, né? Um abraço para Fernando Veríssimo, né? Que é um grande empreendedor. Fernando Veríssimo foi ele que nos fez o convite, então assim, me sinto É um muito grande empreendedor, honrado, visionário. muito honrado, uma pessoa assim maravilhosa, super parceira. E aí você chega aqui e começa... Eu cheguei aqui e vi que você atende, que você conversa, que você explica, que você é vendedor, consultor, gestor. Isso. Você é um pouco de tudo aqui nas empresas da Isso. família, né? Eu sempre gostei muito de gente. E isso vem, como eu estava falando para você, também da questão do paciente. Quando eu fui para a fisioterapia naquele momento, eu fui muito por essa habilidade que eu tinha de me relacionar com pessoas. E eu sempre tive essa vontade de resolver seu problema. Essa sempre foi a grande mola propulsora, assim, eu quero resolver seu problema. E aí, quando eu fui para a área de saúde, eu conseguia fazer isso. E na medicina oriental também. Na medicina oriental também, que finda que é um paciente, né? E aí eu tento trabalhar o meu cliente hoje como paciente. Então eu acho que o grande benefício, então a grande benesse que um empreendedor, que um comerciante pode ter é tentar solucionar os problemas das deficiências, das carências do cliente. Então eu adoro vender. Todo cliente ele tem uma dor, uma necessidade ou um sonho. Isso. Né? E é importante que você, como consultor, que está nos assistindo, preste atenção, aprenda a conhecer, às vezes, o que o cliente nem sempre fala com a boca. As mãos falam, às vezes, o que a boca cala. Então, você pode entender, interagir muito mais com o seu cliente. Cada produto que você tem, ele tem pelo menos 5 ou 6 benefícios. E todo consultor precisa estar muito a par desses benefícios. E eu vi que uma pessoa chegou para comprar um zíper aqui e você começou a explicar que nem sempre deve ser igual, com a mesma tonalidade. Pode ser um tom tom que vai dar muito certo, né? Isso que você está falando é uma grande verdade, né? Você transformar, empreender. E a questão do zíper, sim, porque às vezes em aviamento, armarinho, é muito complexo porque a gente trabalha querendo ou não com moda, né? Perfeito. Então a cor de hoje não é a cor de amanhã, que não foi a de ontem, então a gente também tem que estar com essas nuances, essas variantes de que é moda, tudo muda muito rápido e as paletas de cores cada vez só crescem. As cores vão mudando de nome, né? Vai gourmetizando as cores. Gourmetizando, gostei de ver isso aí. Vai se gourmetizando as cores e aí a gente tem que tentar acompanhar esse fluxo, que nem sempre a parte têxtil vai na mesma velocidade que a parte de aviamento e armarinho. Então tem esse processo, graças a Deus hoje as coisas estão muito homogêneas, estão muito globalizadas. As pessoas às vezes, infelizmente, aqui em Natal tem a mania de achar que Natal não tem nada. Tem tudo. Mas na minha experiência de feiras, na minha experiência de que eu vou a São Paulo, que eu vou com uma certa frequência, eu digo a você, Natal tem tudo. O que falta é que, o que muda na verdade é que a gente tem 800 mil habitantes e São Paulo tem 13 milhões. Verdade. Então o volume é outro, né? Perfeito. Então graças a Deus a gente hoje consegue acompanhar nessa questão de aviamento, de acessório, numa velocidade que a gente diria que é igual para o Brasil. Hoje o cliente, ou a sua maioria de seus clientes, a maioria são mulheres, né? Em grande parte, sim. Grande parte. E isso vai mudando também de acolho com a bandeira. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Casa do Zíper, em sua grande maioria. O cliente em si, sendo masculino, feminino, seja qual for o gênero,
Hoje ele é mais exigente, né? Muito mais, porque ele conhece muito mais por causa da internet, por causa Isso. da Ele já tem um das conhecimento mídias prévio, sociais. porque antigamente você chegava numa loja sem um conhecimento algum. Hoje em dia você basta dar um Google, né? E você já aparece com imagens, tem gente que já chega com tudo printado na loja, então entendi. a gente tem que ter um conhecimento técnico. Esse cliente é melhor ou é mais difícil? Eu de acho atender? melhor, porque você já vai para a parte 2, né? Ele já conhece o básico, então você já vai para a parte 2, você não precisa estar explicando algo que ele já sabe. Então se torna assim, ele já sabe o que é bom, o que não é, o que é de qualidade e o que não é, ele já chega mais determinado e mais objetivo. Principalmente quando é homem é bem objetivo. E segundo, hoje a gente percebe que você tem uma alegria em vender, alegria em servir, alegria em se relacionar com os clientes. Você aqui dando entrevista e de vez em quando a gente teve que dar uma paradinha para você dar uma sugestão ali para a menina e tal. Isso lhe faz muito bem, né? Atender. Isso. É como eu te falei, né? Eu acho que a questão do servir, que a gente também já vinha conversando sobre isso, me faz muito bem. Acho que na hora em que a gente consegue... às vezes a venda nem acontece, né? Em algumas vezes a venda não acontece por vários motivos, mas o fato de você conseguir trazer aquele cliente e transformá-lo em um possível admirador da loja, da marca, seu, trazer ele para ser próximo de você, isso me faz muito bem, porque eu não tenho, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente não pode ser hipócrita de dizer que o objetivo não é o acontecimento da venda, mas especificamente comigo, eu sinto uma grande gratidão quando eu tenho o cliente nosso parceiro, sabe? Perfeito. E o grande exemplo disso eu não posso deixar de falar aqui da minha blogueira, né? A minha blogueira, que um dia vocês vão ter que entrar lá, maiscores.oficial. Ela não quer que eu diga não, mas ela tem O Instagram seu é qual é? maiscores.oficial. E o WhatsApp? O WhatsApp a gente tem 2. Tem um da loja do Nordestão, que é o 994288116, e o da loja de Cidade Jardim, que é o 981090161. Tá? Mas tem lá no Instagram, tem os dois contatos, tem tudo. Se você tivesse que deixar uma mensagem bem rapidinho, de 30 segundos para o mundo, na Câmara do Mandou Bem, qual seria a mensagem? Gente, a mensagem é que tenha fé, persista, nada é fácil, e às vezes o que não é fácil é conseguido com mais animação, né? Então, tudo é muito complicado e ao mesmo tempo tudo é muito prático e tudo pode se tornar tudo muito simples. Então, acho que quando você tem boas relações, quando você tem uma fé, quando você tem uma boa família estruturada, tudo acontece. Então, é isso, conserve relacionamentos. Eu acho que é a grande mensagem que eu posso deixar. O impossível, querendo, se consegue. É essa mensagem final que a gente deixa para você. O Mandou Bem é isso, empreendedorismo, histórias de pessoas de sucesso, sucessão, herdeiros, sucessores, pessoas que fazem muito bem e que mandam bem. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV, com mais matérias, com mais entrevistas maravilhosas. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Mister Castanha, a natureza se encontra com a saúde. Fale com o nosso delivery e nos siga nas redes sociais.